Olá, nesta aula abordaremos difusão mássica em fluidos supercríticos. É importante ressaltar que um fluido supercrítico exibe alta compressibilidade nas proximidades do ponto termodinâmico crítico, de modo que se pode modificar a densidade desse fluido com pequenas mudanças de temperatura e ou pressão, aumentando seu poder de solvatação. Encontra-se o emprego de fluidos supercríticos enquanto solventes nos setores agroalimentar, farmacêutico, cosmético, químico, como, por exemplo, na extração de essências aromáticas de óleos essenciais. Neste caso, os óleos essenciais são extraídos usualmente por processos convencionais, tais como extração por solventes orgânicos e por arraste a vapor de água. Entretanto, a toxicidade propiciada por solventes orgânicos, a baixa seletividade e a degradação térmica oriundo da destilação do vapor tornam tais processos alvos de soluções alternativas, entre elas a extração com fluidos supercríticos, dentre os quais é importante destacar a importância do dióxido de carbono supercrítico. Isso deve-se ao fato de este composto apresentar estabilidade química, além e principalmente de não proporcionar toxicidade e inflamabilidade. O meio supercrítico pode ser considerada como uma fase fluida caracterizada por não oferecer fronteira de separação entre as fases gasosa e líquida, apresentando-se em um estado acima de suas condições termodinâmicas críticas, como, por exemplo, temperatura e pressão. Lembrando que o ponto crítico termodinâmico, conforme é destacado em vermelho, representa a mais alta temperatura e pressão nas quais determinada substância pode existir enquanto vapor e líquido em equilíbrio. Tendo em vista a alta compressibilidade do fluido supercrítico, a região destacada em amarelo, podemos avaliá-lo em termos de adensamento do meio difusivo. Enquanto no estado gasoso as moléculas estão largamente espaçadas umas das outras, no estado líquido, tais moléculas estão mais adensadas. Portanto, no caso do fluido supercrítico, o adensamento molecular, tendo em vista a sua alta compressibilidade, situa-se entre a fase gasosa e a fase líquida. É importante que tal comportamento é verificado nas suas propriedades termofísicas, tais como a sua massa específica, a viscosidade dinâmica e o coeficiente binário de difusão. Tais valores situam-se entre aqueles presentes na fase líquida e aqueles presentes na fase gasosa. Tendo em vista tais características do meio difusivo, no qual um soluto irá difundir-se, tradicionalmente existem dois modelos clássicos para descrever a difusão de determinado soluto no meio supercrítico. O primeiro deles é baseado na teoria cinética dos gases. Lembrando que a teoria cinética dos gases decorre necessariamente da colisão molecular entre os participantes no meio difusivo, entre soluto e meio, no qual vão percorrer determinado caminho livre médio e assim prosseguir a difusão mássica. O que acontece com a autocompressibilidade do meio supercrítico? Como ele vai adensar,
as moléculas, é como se uma molécula, lá oriundo da teoria dos gases, representa-se um conjunto de moléculas, conforme ilustrado nessa circunferência aí cheia de pontinhos. Ou seja, existe o adensamento das moléculas do soluto devido à ação do meio supercrítico. E esse aglomerado de moléculas, então, é que vai sofrer as colisões. Um outro modelo é o modelo browniano. Lembrando que o modelo browniano, as moléculas do meio, devido à energia cinética, elas colidem com o soluto, arrastando-o de uma maneira errática, conhecido como movimento browniano. Pois bem, o soluto, nesse caso, não se trata de uma molécula, mas sim do adensamento de moléculas que compõem um aglomerado. Portanto, no movimento browniano, neste caso, as moléculas do meio difusivo, no caso supercrítico, vai colidir com tal aglomerado, arrastando-o. A este modelo browniano, o modelo de Stokes-Einstein. No modelo de Stokes-Einstein, o browniano, olha só que interessante. Uma expressão, uma correlação altamente utilizada é de Wilks-Chang. Lembre-se que o Wilks-Chang ele era bastante adequado para que tipo de difusão mesmo? Para a difusão de um soluto diluído em determinado meio líquido. E naquela oportunidade nós apresentamos que era bastante interessante tal correlação para a difusão de gases em líquidos. Observem aqui. No nosso caso, a molécula do soluto, destacada como a espécie A, difunde-se no meio supercrítico, destacado com subscrito B, no qual ΔB é viscosidade do fluido supercrítico e MB, do outro lado da equação, é a massa molar do fluido supercrítico, sendo aí nesta equação VBA, volume molar, a temperatura normal de ebulição do soluto em questão. No caso do CO2 supercrítico, por exemplo, o parâmetro de associação do solvente Φ é igual a 1, a sua massa molar é conhecida, 44,01, T é a temperatura do sistema operacional, portanto, a incógnita para utilizar esta equação de Wilks-Chang é a sua viscosidade dinâmica do meio supercrítico. Existem diversas correlações para a estimativa do valor da viscosidade dinâmica do fluido supercrítico, no caso CO2, como, por exemplo, o modelo proposto por Poyot-Yang, no qual a viscosidade dinâmica, olha só que interessante, gente, enquanto em líquidos, em pressões moderadas, o fluido era totalmente incompressível, notem que, nesse caso específico, a compressibilidade do sistema ele atua diretamente no valor da viscosidade dinâmica. Já o modelo das esferas rígidas, que advém lá da teoria cinética dos gases, traduzida nesse DAB estrela, o coeficiente de difusão de determinado soluto no meio supercrítico vai haver uma correção devido ao adensamento das moléculas do soluto. Assim como no modelo de Stokes-Einstein existem diversas correlações que adotam o movimento browniano enquanto teoria para explicar a difusão mássica em um meio supercrítico, dentre as quais eu destaco a de Catchpole e King, no qual se aplica essa equação em verde, que é o coeficiente binário de difusão de determinado soluto A no meio B supercrítico, observando a faixa de aplicabilidade
conforme apresentado nos intervalos em azul, que são baseadas em propriedades reduzidas. Lembrando que propriedades reduzidas é o valor de determinada propriedade em relação à sua informação numa condição termodinâmica crítica. Na equação em verde, a gente destaca o parâmetro x, que se refere às relações entre os volumes de soluto e meio, assim como as suas massas molares, ou seja, traduz o adensamento das moléculas. Já D subscrito CB refere-se ao coeficiente de autodifusão de B, ou seja, B difundindo-se no meio constituído dele próprio. No caso de solventes que apresentam ligações de hidrogênio para todos os tipos de soluto e solventes que não apresentam ligações de hidrogênio e solutos alifáticos, exceto cetonas, y é igual a 1. Caso contrário, tem-se essa expressão em azul válida para x entre 2 e o valor 10. Se nós retomarmos a equação de Catchpole e King, esta em verde, a gente observa a constante 5,152, o coeficiente de autodifusão do meio supercrítico e esse TR subscrito B. Ele indica o quê? A temperatura reduzida, e essa temperatura reduzida, apontada, essa primeira seta em vermelho, como vocês podem ver, onde T é a temperatura do sistema em Kelvin e T subscrito CB refere-se à temperatura no ponto crítico do fluido supercrítico. No caso específico do dióxido de carbono supercrítico, esse valor é igual a 304,2 Kelvin. Y nós já citamos, X nós já citamos. O próximo valor é esse Rho subscrito RB. O que significa isso? É a massa específica reduzida ou densidade reduzida obtida do valor da massa específica do meio supercrítico dividido pela sua massa reduzida crítica. E essa massa reduzida crítica, da forma como apontada na seta em verde, ela pode ser obtida da relação entre a massa molar do fluido supercrítico por seu volume crítico. Observem que tais propriedades, tanto MB quanto V subscrito CB, no caso do CO2 supercrítico, são ilustrados na tabela logo abaixo. Notem que nós temos aquele somatório de VB. Quem que é esse rapaz? Esse rapaz é aquele volume difusional das moléculas no meio gasoso. Ok? No caso específico, esse valor para o CO2 supercrítico, 26,9 centímetros cúbicos por mol. O cálculo da massa específica do meio supercrítico pode advir também. Existem várias correlações para o seu cálculo, mas eu gostaria de destacar essa de Ouyang. Lembrando, olha só que interessante, que a massa específica do fluido supercrítico ele é altamente influenciado pela pressão do sistema. Nesse caso, nesta equação em particular, essa pressão necessariamente fornecida em psia e a massa específica resultante, a sua unidade nasce em quilograma por metro cúbico. Vamos dar um exemplo ilustrativo. Neste caso, trata-se da determinação do coeficiente binário de difusão do soluto de limoneno em dióxido de carbono supercrítico. Pede-se para calcular este parâmetro a temperatura de 50 graus Celsius e pressão de 200 atm
bem como de 60 graus Celsius e pressão de 140 atm. Os resultados serão comparados com aqueles fornecidos experimentalmente. A tabela 1 apresenta propriedades tanto do dióxido de carbono, quanto do D-limoneno. Retomando as informações sobre o D-limoneno e o CO2, vamos apresentar como a gente pode calcular a massa específica do B, lembrando, pessoal, que A, o soluto, é o D-limoneno. E o B seria quem? O meio no qual o D-limoneno difundirá. Nesse caso, CO2 supercrítico, que é identificado a letra B. Portanto, essa expressão em amarelo refere-se a quem? A massa específica do CO2 supercrítico. De novo, é um fluido compressível, onde essa compressibilidade ela é traduzida na pressão. Notem que na equação amarela, nós dependemos da determinação das constantes A, subscritos 0, A1, A2, A3 e A4. Por outro lado, cada uma dessas constantes, subscritos 0, 1, 2, 3 e 4, vamos chamar como sendo, em geral, I, conforme apresentado na equação azul. Portanto, olha só, a I depende de BI0, depende de BI1 e assim sucessivamente. Como a gente pode calcular esses A subscritos I? Vamos tomar como exemplo o cálculo de A subscrito 0, ou seja, Izinho igual a 0. Vai ser quem então? Olha só, como o nosso I é igual a 0, na equação em azul, a gente substitui onde está I por qual valor? Por 1? Por 2? Por 3? Não. No caso do subscrito 0, A 0, esses I's são igual a 0. Portanto, B subscrito 0, 0, B01, B02 e assim sucessivamente. E onde encontramos essas constantes B's? Olhem na tabela de baixo, na primeira coluna, quando I for igual a 0, nós temos esses valores. No caso, depois, A subscrito 1 seria a linha de baixo, assim sucessivamente. No caso específico de A0, temos a expressão para o A0, temos as constantes correspondentes, sabemos que a temperatura é igual a 50 graus Celsius, lembrando que nessa equação em azul, necessariamente a temperatura em graus Celsius. Fazendo as contas, nós temos o valor apresentado em vermelho ali, a 0 igual a 9,403 vezes 10 ao quadrado. E no caso da viscosidade dinâmica do fluido supercrítico, também utilizando o modelo de O-Young, observem que a viscosidade dinâmica depende fortemente da pressão do sistema, e esta pressão do sistema ela traduz a compressibilidade desse meio difusivo e a utilização nesta expressão da pressão em psia. E o resultado da viscosidade dinâmica nasce em centipoase. De igual maneira, a massa específica de B, temos para calcular os parâmetros C subscrito 0, 1, 2, 3 e 4, do mesmo modo, onde na equação de baixo nós temos C subscrito C subscrito I, certo? DI0, DI1 e assim sucessivamente. Ou seja, se nós quisermos, por exemplo, determinar C subscrito 0, notem, portanto, onde tem o subscrito I, a gente substitui 0. Observem na segunda equação em azul que a obtenção desses coeficientes depende do subscrito I. No caso específico, se esse subscrito I for igual a 0, as constantes da segunda equação, em azul, é observada
por intermédio da inspeção da primeira linha desta tabela, conforme apresentado aqui. Em assim sendo, lembrando que na segunda equação, em azul, essa das constantes Cs, tá? Temperatura necessariamente em graus Celsius. Portanto, C subscrito 0, o valor calculado é 0,1973. E assim sucessivamente, para a determinação de outras constantes para a obtenção da viscosidade dinâmica do dióxido de carbono supercrítico. Vamos às contas. Primeira delas, modelo de Stokes-Einstein. Que modelo é esse mesmo? Modelo de Stokes-Einstein é baseado no movimento browniano, o qual é um modelo adequado para descrever a difusão de determinado soluto em um meio líquido. Só que neste caso, nosso meio ele é supercrítico. Notem que nós temos a informação do parâmetro de associação de solvente, lembrando que B é o CO2 supercrítico, igual a 1, tem-se a massa molar, 4401, a temperatura nesta expressão em amarelo, necessariamente é em Kelvin, não se esqueçam disso. O cálculo da viscosidade dinâmica, como apresentado há pouco, pelo modelo de Young, os valores das constantes a 50 graus Celsius são esses apresentados aí. Com esses valores, substituímos na primeira equação destacada em azul, lembrando que a pressão do nosso sistema é 200 atm, nós temos que transformar a unidade. Olha lá o problema de unidade, pessoal. Em psia. Substituindo essas constantes na primeira equação em azul, obtém-se a viscosidade dinâmica do CO supercrítico igual a 6,955 vezes 10 a menos 2. Podemos fazer a conta do DAB? Ainda não, que falta calcular quem? Volume molar de A. Quem é o A? O A é o nosso soluto. O nosso soluto é quem? É o D-limoneno. Notem, o D-limoneno, a sua fórmula molecular é C10H16 e foi apresentado logo abaixo a sua fórmula estrutural. A sua conta para a obtenção do volume, do seu volume, é por intermédio da contribuição de grupos de Lebas. Lembrando que na molécula do D-limoneno existem 10 contribuições de carbono, cada contribuição do seu átomo é 14,8 centímetros cúbicos por mol, 16 contribuições do hidrogênio, cujo valor é 3,7. Agora, olhem para a fórmula estrutural. Aflora quem? Aflora um anel de 6 membros. Disso a gente desconta o valor de 15, acarretando o valor do volume normal, a temperatura normal, perdão, o volume do D-limoneno de 192,2 centímetros cúbicos por mol. Com isso, a conta fica bastante fácil, cujo valor apresentado lá em cima no slide, o DAB 0,972 vezes 10 a menos 4 centímetro ao quadrado por segundo. Como foi fornecida o coeficiente de difusão experimental, é a última equação em verde, e o seu valor fornecido 1,047 vezes 10 a menos 4, resulta num desvio relativo de menos 7,16%, que está muito bom. O outro modelo. Modelo das esferas rígidas, lembrando que o modelo anterior, de Stokes-Einstein, advém da aplicação do movimento browniano utilizado em meios líquidos. O modelo das esferas rígidas advém da teoria cinética dos gases corrigida. E uma expressão para calcular o DAB, como já apresentada, retomando-a nesta primeira equação aí apresentada em verde para vocês. As propriedades tanto do dióxido de carbono supercrítico
quanto do D-limoneno são apresentadas nesta tabela. Observe que na equação em verde é necessário a determinação do coeficiente de autodifusão do dióxido de carbono, lembrando que A é o D-limoneno e B é o dióxido de carbono supercrítico. E esses valores nós conhecemos. O volume molecular de difusão em gases, lembra que é o volume difusional do monóxido de carbono, é 26,9 centímetros cúbicos por mol. Já a massa específica crítica, ela é dada pela massa molar do solvente, que a gente conhece, olhem lá na tabela, 44,01, dividido pelo seu volume crítico, que foi fornecido também. É a última coluna na primeira linha da tabela. Com isso, nós calculamos o valor da massa específica crítica, 0,4687 gramas por centímetro cúbico. Assim, o coeficiente de autodifusão, ele é obtido de uma maneira bastante simples, resultando no valor de 4,938 vezes 10 a menos 4. Lembre-se que no cálculo do coeficiente de autodifusão, a temperatura utilizada aí, observe a primeira equação em amarelo, é a temperatura crítica, não é a temperatura do sistema, não se esqueçam disso. Com isso, notem lá na equação em verde, a primeira da tela, precisamos da temperatura reduzida. Observem que nesse caso, TR subscrito RB, lembrando que B é o dióxido de carbono, é dado pela temperatura do sistema, 50 graus Celsius, passado em Kelvin, 323,15, dividido pela temperatura crítica do CO2 que foi fornecido na primeira linha, segunda coluna, que é 304,21, resultando na temperatura reduzida 1,062. Com isto, com os valores fornecidos na tabela, conseguimos calcular o parâmetro x, cujo valor 6,388. Pois bem, calculamos na equação em verde o coeficiente de autodifusão do CO2, a temperatura reduzida do O2, o x, y, tendo em vista que o solvente é supercrítico, CO2 supercrítico, ele não apresenta ligações de hidrogênio, e o soluto, que é o D-limoneno, não é alifático, y é igual a 1. Notem, ainda na equação em verde, torna-se necessário obter a densidade reduzida ou massa específica reduzida do CO2 supercrítico. A primeira equação em azul apresenta a relação entre a massa específica do fluido supercrítico na temperatura e pressão considerada, dividido pela sua massa específica em condição termodinâmica crítica. Este valor foi dado, foi calculado, 0,4687 gramas por centímetro cúbico. O cálculo dele, como já discutido anteriormente, podemos utilizar a expressão de O-Young, ressaltando sempre que a primeira equação em amarelo, a pressão necessariamente é utilizada em psi, a equação em azul, logo abaixo do amarelo, necessariamente a temperatura é utilizada em Celsius. Com isso, com o cálculo da equação dos subscritos a I, temos valores de A0, A1, A2, A3 e A4. Avaliados, lembrando, a temperatura de 50 graus Celsius. Tendo em vista que a pressão é igual a 200 atm, todavia, na equação em amarelo, é para ser utilizada pressão em psia, conforme apresentado ali, 2.939,30 psia. Substituindo na expressão em amarelo, obtém-se a massa específica do fluido supercrítico em quilograma por metro cúbico. Atenção lá, gente. Aqui, necessariamente, nós precisamos fazer a transformação de unidade para gramas por centímetro cúbico. Ok? Com isso, nós temos
a massa específica reduzida de B, 1,6736. Observe lá em cima, na equação em verde, nós temos a faixa de aplicação da temperatura reduzida. Embaixo, a faixa de aplicação da massa específica reduzida. 1,67, ok, podemos utilizar a equação para o DAB. Utilizando-a, encontramos o valor do coeficiente de difusão do D-limoneno no CO2 supercrítico igual a 1,093 vezes 10 a menos 4. E este modelo das esferas rígidas obtém um valor de um desvio relativo de 4,39%, que está excelente. Se nós retomarmos o modelo de Stokes-Einstein, o valor encontrado foi de menos 7,16. Pois bem, podemos pensar o seguinte: o valor do modelo das esferas rígidas deu menor, portanto, é o modelo mais adequado para esse caso. Ora bolas. Se nós, lembre-se, que este cálculo foi para 50 graus Celsius e 200 atm. Notem, se nós fizermos para 60 graus Celsius e 140 atm, inverte o resultado em termos de desvio relativo, sendo que o modelo de Stokes-Einstein fica com menos 4,56%, enquanto da esfera rígida 6,82%. Ou seja, eles se equivalem. Por outro lado, e isso eu peço que vocês procurem interpretar, é o seguinte: para as duas situações operacionais, o modelo das esferas rígidas sempre, nesses dois casos, apresenta um valor para o DAB calculado sempre maior do que o experimental. O contrário para o modelo de Stokes-Einstein. Pensem a respeito. Bom trabalho e muito obrigado.